Qual é, galera? Beleza? Rodrigo Chifre, Atalhos para mim. Aula sobre pirâmides. Se inscreva, deixe seu like e vamos nessa. Fala, minha galera, beleza? Vamos então para nossa aula sobre pirâmides, beleza? Se liga só, primeiro de tudo, vamos definir o que é uma pirâmide. Repara aqui, ó. Antes de ler a definição, já vou colocar a imagem para a gente ir definindo e analisando a estrutura geométrica, beleza? Repara só. Consideremos uma região poligonal convexa A1, A2, AN contida num plano alfa e um ponto V fora desse plano. Chamamos de pirâmide a reunião de todos os segmentos com uma extremidade em V e a outra extremidade nos pontos da região poligonal. Beleza? Ou seja, o que está sendo dito aqui? Uma pirâmide é um sólido geométrico definido como sendo a reunião de todos os segmentos de reta que possuem uma extremidade num ponto, que aqui eu estou representando por V, o vértice da pirâmide, e a outra extremidade em um ponto da região poligonal que está contida nesse plano alfa. Minha gente, assim, ó, sendo bem objetivo, o que mais importa é você saber que uma pirâmide é um sólido formado por uma base poligonal e por um vértice, ponto esse, fora do plano que contém essa base. Beleza? Percebam que, diferente dos prismas, as pirâmides possuem faces laterais formadas por triângulos. Nos prismas, as faces laterais são paralelogramos. Beleza? Então, este é o sólido que nós chamamos de pirâmide. Ok? Bom, os principais elementos. Vamos lá, olha só. Você tem uma base e um vértice, que é um ponto fora do plano que contém a base, e se eu ligar aqui, ó, os segmentos com uma extremidade no vértice e a outra extremidade no polígono ou na região poligonal da base, você gera o sólido chamado de pirâmide. Então a pirâmide tem uma base e um vértice, ok? Então vamos lá. Arestas da base. Quaisquer arestas que estejam na base. AB, BC, CD, DA, tranquilo? Arestas laterais são as arestas que não estão na base. AV, BV, CV, DV, tranquilo? Massa? Bom, faces laterais triangulares. Eu sugiro, ó, que você sempre que precisando trabalhar com faces laterais, você trabalhe com esse triângulo que está na direita. Eu acho que ele é o mais fácil de você enxergar. Beleza? Apesar de ter gente que fala assim, poxa, Rodrigo, eu acho que o mais fácil de eu enxergar, a mais fácil de eu enxergar é a face lateral da frente. Ó, quando eu falo enxergar, não é você ver a face lateral, é você, por exemplo, enxergar triângulos retângulos dentro da pirâmide. É por isso que eu acho que a ideal é você trabalhar com a face lateral da direita. Beleza? E temos a altura da pirâmide, que é a distância do vértice ao plano da base. Beleza? Então dá uma olhadinha aí. Lembrando que como isso aqui é uma videoaula, você pode sempre pausar, analisar com calma, voltar, beleza? Para conseguir construir o conhecimento da forma legal. Tranquilo? Então, elementos de boa? Massa. Vamos lá, olha só. Nomenclatura. A nomenclatura das pirâmides é dada em função do polígono situado na base. Na verdade, em função do número de lados do polígono situado na base. Ou seja, ó, essa pirâmide aqui, ela tem na base um quadrilátero. Ela tem na base um polígono com 4 lados. Ou seja, isso aqui é uma pirâmide quadrangular. Ok? Enquanto que essa segunda pirâmide, ela tem na base um hexágono, um polígono com 6 lados. Logo, a base aqui, ó, sendo um hexágono, significa que a nomenclatura, a pirâmide é
hexagonal. Tranquilo? De boa? Na paz, né? Então, nomenclatura em função do número de lados do polígono da base. Classificação. Repare que diferente dos prismas, o fato de uma pirâmide ser reta ou oblíqua não tem a ver com o ângulo que a aresta lateral forma com a base ser ou não ser um ângulo reto. Porque lembre, prismas retos têm arestas laterais perpendiculares aos planos das bases. Prismas oblíquos têm arestas laterais oblíquas aos planos das bases. Uma pirâmide ser reta ou ser oblíqua não depende do ângulo da aresta lateral com a base ser ou não ser de 90 graus. O critério é outro. Se liga aí, repare, uma pirâmide pode ser reta ou oblíqua a depender da posição da projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano da base. Bom, o que isso significa? Vamos lembrar aqui, se ligue. Eu estou com o meu vértice Vzinho ali. Você vai projetar esse vértice ortogonalmente para a base, ou seja, você vai descer formando um ângulo de 90 graus. Caso essa projeção do vértice, que eu estou chamando ali de velinha, ela coincida com o centro da base, você vai ter uma pirâmide reta. Ou seja, uma pirâmide reta é uma pirâmide cuja projeção ortogonal do vértice coincide com o centro da base. Agora se liga aqui, se eu tiver essa outra pirâmide projetando o vértice ortogonalmente para a base, perceba que agora essa projeção velinha, ela não coincide com o centro da base. Logo, esta pirâmide, ela é oblíqua. Beleza? Então repare, uma pirâmide ser reta ou ser oblíqua, ela tem a ver com a posição da projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base. Beleza? Caso essa projeção coincida com o centro da base, você vai ter uma pirâmide reta. Caso não coincida, você vai ter uma pirâmide oblíqua. Aí eu vou sair daqui e vou fazer uma pergunta. Queria que você analisasse qual dessas duas pirâmides, na sua opinião, possui todas as arestas laterais congruentes. Pensa aí. Galera, só pode ser a pirâmide reta. As arestas laterais são congruentes. Então se ligue, porque isso é uma propriedade. As pirâmides retas possuem todas as arestas laterais congruentes. Beleza? Iguais, medidas iguais. Tranquilo? E uma segunda propriedade que eu coloquei aqui como uma observação é a seguinte, as pirâmides retas, cujas bases são polígonos regulares, elas serão chamadas de pirâmides regulares, ou seja, imagine que você tem essa estrutura, beleza? Primeiro, isso é uma pirâmide, tranquilo? A base dessa pirâmide é um polígono com 6 lados, ou seja, isso é uma pirâmide hexagonal, beleza? A partir do momento que aparece pirâmide hexagonal regular, você pode chegar a duas conclusões. A primeira, que a base é um hexágono regular, e a segunda, que essa pirâmide é reta. Então repare, se uma pirâmide é reta e se a base é um polígono regular, você pode chamar essa pirâmide de pirâmide regular. Tranquilo? Então, pirâmide regular, você chega a duas conclusões. Ela é reta e a base é um polígono regular. Tranquilo? Beleza até aí? Tranquilo. Aí repare. Existe aqui agora uma informação que é super importante. Apótema de uma pirâmide regular. Primeiro que eu já vou me antecipar, viu? A apótema só existe se a pirâmide for regular. Assim como nos polígonos, você lembra que a apótema só existe em polígonos regulares? Pois bem, em pirâmides, a apótema só existe se a pirâmide for regular. O que é o apótema de uma pirâmide regular? É a distância do vértice às arestas da base. A apótema de uma pirâmide regular é a distância do vértice da pirâmide às arestas da base. Vamos lá, eu vou traçar aqui uma pirâmide regular e aí eu vou lhe perguntar, olha aqui para essa imagem,
Analise o que é o apótema de uma pirâmide regular e veja se você consegue enxergar o que eu estou querendo te dizer. Traça esse segmento aí para ver se você consegue numa boa. Conseguiu? Distância do vértice às arestas da base. Bom, como aqui eu tenho 4 arestas da base, eu poderia traçar essa distância em relação a qualquer uma dessas arestas. Como agora há pouco, eu disse que a melhor face para a gente trabalhar é a face lateral da direita, eu vou traçar então o apótema relativo a essa aresta lateral, a essa aresta da base da direita. Ó, distância do vértice à aresta da base. Não se esqueça que se é distância, ó, forma 90 graus, beleza? Esse segmento verde que eu acabei de traçar é o apótema da pirâmide, ó, é o apótema da pirâmide. Você quer ver como é que você poderia pensar nisso aqui? O apótema da pirâmide é a altura da face lateral. Vê se você enxerga isso aí na boa. O apótema da pirâmide nada mais é do que a altura da face lateral. Tranquilo? Beleza? Ainda digo mais, vê se você concorda comigo. O apótema da pirâmide, ele além de formar um ângulo de 90 graus com a aresta da base, ele faz uma outra coisinha também. Bora lembrar? Se a pirâmide é regular, ela é reta. Acabamos de ver. E se a pirâmide é reta, as arestas laterais são congruentes. Então viaja aí comigo. Esse triângulo na face lateral, ele é isósceles. Você enxerga isso? Porque ó, as arestas laterais são congruentes. Galera, então, se esse triângulo ele é isósceles, esse apótema é a altura desse triângulo isósceles em relação à base do triângulo. E nós estudamos já em geometria plana que num triângulo isósceles em relação à base, a altura coincide com a bissetriz e coincide com a mediana. Em outras palavras, ó, olha a observation, o apótema da pirâmide intercepta o ponto médio da aresta da base, ou seja, ó, esse ponto aqui é o ponto médio da aresta da base. Bora traduzir? O apótema, ele também divide a aresta da base em duas partes congruentes. Ou seja, o apótema de uma pirâmide regular, ele possui duas propriedades. Ele é perpendicular à aresta da base, ele forma 90 graus com a aresta da base, e ele divide a aresta da base em duas partes congruentes, porque ele intercepta no ponto médio da aresta da base. E lembre, por que essa observação ela é correta, ela está correta, porque a altura de um triângulo isósceles em relação à base, ela também é mediana. Se ela também é mediana, ela tem que dividir o ladinho lá da base, a aresta da base, em duas partes congruentes. Beleza? Tranquilo, dá aquela analisada, pausa o vídeo, analisa com calma, vê se está tudo bem. Preciso de mais ainda um slide teórico, que na minha opinião é o que agrava o tópico pirâmides. É o que torna algumas questões mais complicadas, mais extensas. Eu chamo esse slide de relações importantes, que é o seguinte. Muitas vezes, quando você vai resolver uma questão sobre pirâmides, o que a questão está pedindo de você, por exemplo, pediu volume. A gente vai ver já que para saber volume precisa de altura. Aí a questão não fornece altura. Ou seja, ele vai te pedir um item do formulário, só que ele não vai te dar os elementos para você conseguir chegar lá. Você vai ter que lembrar de 3 triângulos retângulos dentro da pirâmide regular. E é isso que torna bem mais complicado e bem mais longo o processo de algumas questões. Mas vamos lá, eu vou sair daqui para você enxergar direitinho. Olha só, repare ali. Lembre que isso é uma pirâmide regular. Eu vou traçar a altura dessa pirâmide, ó. Tracei a altura. Esse H representa a altura. Lembre que se esse H é a altura, esse H ele é perpendicular à base. Ou seja, ó, qualquer segmento que estiver contido na base e que passar por essa extremidade da altura, que a gente chama de pé da altura, o pé da perpendicular, qualquer segmento da base que passar pelo pé da altura vai ter que formar um ângulo reto com essa altura. Beleza? Aí repare,
eu vou traçar um segmento que sai daqui, ó, do centro da base e chega aqui ao ponto médio da aresta da base. Imagine se eu traçar esse segmento. Se eu traçar esse segmento, algumas pessoas diriam, ah, velho, isso aqui vai ser a metade da aresta da base. Só porque a base é um quadrado, viu? Porque se a base fosse um triângulo equilátero, por exemplo, esse segmento não seria metade da aresta da base. Se a base fosse um hexágono regular, por exemplo, esse segmento não seria metade da aresta da base. Mas há uma forma da gente chamar esse segmento para qualquer polígono regular. Ó, começa com A e termina com pótema. Apótema. Beleza? Ou seja, ó, esse segmento que eu tracei, perpendicular à altura, segmento que sai do centro do polígono regular até o ponto médio da aresta da base, até o ponto médio lado, é o apótema da base. E aí eu te pergunto, que terceiro segmento você traçaria aqui para você fechar um triângulo retângulo e podermos aplicar dessa forma o teorema de Pitágoras? Quem você traçaria? A altura, apótema da base e apótema da pirâmide, ó. Percebe? Ou seja, ó, vou jogar para cá, ó, venha para cá, aplica o teorema de Pitágoras, triângulo retângulo. Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais apótema da base ao quadrado. Ou seja, suponha que para calcular lá o volume você precise da altura. Só que a questão não te deu a altura, mas te deu os apótemas da base da pirâmide. Ora, se o cara te der os apótemas, você consegue calcular a altura aplicando o teorema de Pitágoras. Beleza? Então esse é o primeiro dos 3 triângulos retângulos que eu vou relembrar aqui com vocês. Segundo triângulo. Lembre que acabamos de definir que o apótema da pirâmide é a distância do vértice às arestas da base. Ou seja, esse ângulozinho daqui é de 90 graus. Beleza? E lembre que nós também acabamos de ver que o ponto no qual o apótema da pirâmide intercepta a aresta da base é o ponto médio, ou seja, isso aqui é a metade da aresta da base. Beleza? Lhe pergunto então, apótema da pirâmide perpendicular à metade da aresta da base, que outro segmento da pirâmide você destacaria para fechar um segundo triângulo retângulo ali? Imagine a aresta lateral, que eu vou destacar ali de azul, tá vendo? Então, se eu pegar, ó, e jogar para lá esse triângulo, eu consigo aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Percebe, gente? Apótema, desculpa, aresta lateral ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado, mais a metade da aresta da base ao quadrado, o segundo triângulo retângulo. Ok? Vamos para o terceiro e último. Se eu traço esse segmento aqui, ó, algumas pessoas diriam que isso é a metade da diagonal da base. Só porque a base é um quadrado. Porque se a base fosse um triângulo equilátero, por exemplo, nem diagonal teria. Concorda? Mas existe uma forma de eu me referir a este segmento para qualquer polígono regular que eu tenha na base. Ó, e essa forma é o raio da circunferência circunscrita à base. Vê se você enxerga isso. Se você circunscrever aqui uma circunferência na base, você enxerga que esse segmento é o raio dessa circunferência, beleza? E ó, também vai ser perpendicular à altura. E aí, galera, eu te pergunto, qual terceiro segmento você destacaria agora aqui nessa pirâmide para a gente fechar um terceiro triângulo retângulo? Aresta lateral de novo. Ou seja, ó, joga para lá. A aresta lateral ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio da circunferência circunscrita à base ao quadrado. Minha gente, na minha opinião, esse é o principal slide da aula de pirâmides. É você lembrar dessas relações. Ou seja, pegou uma questão de pirâmides. O que está sendo pedido é insuficiente de você calcular com as informações que a questão forneceu. Lembra dos triângulos retângulos. O objetivo desse slide não é que você decore esses triângulos retângulos, é que você lembre da existência desses triângulos. Ou seja, você vai conseguir aplicar o teorema de Pitágoras. Abrindo aqui um parêntese.
Se qualquer um desses ângulos internos, diferentes dos ângulos de 90 graus, forem dados, imagine que o cara te dê esse ângulo, e seja um ângulo notável, ou de 30, ou de 45, ou de 60 graus, você poderia aplicar as razões trigonométricas do triângulo retângulo, ou seno, ou cosseno, ou tangente. Beleza? Então, ó, vou deixar esse slide aí bem clarinho para que vocês analisem e lembrem-se de que vocês têm essas relações. Ok, galera? Tranquilo? Vamos nessa. Então, ó, formulário, as fórmulas. Pessoal, primeiro, área da base. Vamos lá. A pergunta é: existe algum polígono específico para estar na base de uma pirâmide? Não. Pode ser qualquer polígono. Beleza? Ou seja, se não existe um polígono pré-determinado para estar na base da pirâmide, não temos como pré-determinar uma fórmula específica para calcular a área da base. Porque essa fórmula ela vai depender do polígono que estiver na base. Então, como é que se calcula a área da base de uma pirâmide? É a área do polígono que está na base. Destacando aqui os três mais importantes: triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Fórmula de um triângulo equilátero para calcular a área: L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fórmula para calcular a área de um quadrado: lado ao quadrado. E para calcular a área de um hexágono regular: 6 vezes a área do triângulo equilátero. Beleza? Então a área da base é a área do polígono que está na base. Área lateral. A área lateral você pode calcular como sendo a soma das áreas dos triângulos das faces laterais. Beleza? Ou seja, as faces laterais de uma pirâmide são triangulares. Como é que você pode calcular a área lateral de uma pirâmide? Você calcula a área de cada triângulo que estiver na face lateral e soma. Beleza? Agora, se a pirâmide for regular, vou te dar uma dica aqui. Se a pirâmide for regular, você pode calcular a área lateral como sendo o produto entre o semiperímetro da base pelo apótema da pirâmide. Beleza? Então, se a pirâmide for regular, lembre que apótema só existe em pirâmides regulares. Então, se a pirâmide for regular e você quiser otimizar o processo, ou seja, se você não quiser calcular a área dos triângulos e somar e tal, você pode calcular a área lateral como sendo o produto do semiperímetro da base pelo apótema da pirâmide. Agora lembre, viu? Esse pé é de semiperímetro, metade da soma dos lados, porque 2P é que é perímetro. Analisa aí para ver se está tudo bem. Analisa aí para ver se está tudo tranquilo. Beleza, né? Vamos lá. Área total. Galera, área total. Olha só, a área total, ela vai ser a soma da área da base com a área lateral. Lembrando, viu? As pirâmides só tem uma base. Então, área total é a soma da área da base com a área lateral. Por que eu estou enfatizando aqui o singular? Porque em prismas e em cilindros, a área total é a soma das áreas das bases com a área lateral. Uma vez que prismas e cilindros possuem o quê? 2 bases. Beleza? As pirâmides só tem uma base. Ou seja, a área total é a soma da área da base com a área lateral. E o volume, galera, lembre aí, o volume de um prisma e o volume de um cilindro, você calcula como sendo o produto da área da base pela altura. Nas pirâmides, você vai ter que o volume é 1/3 do produto da área da base pela altura. Beleza? Ou seja, se você não quiser falar 1/3 do produto da área da base pela altura, você pode dizer que o volume de uma pirâmide é área da base vezes altura sobre 3. Beleza? Então, esses são os itens do formulário, as fórmulas que vocês precisam para as pirâmides. Então, só voltando aqui, ó, lembre, a área da base é a área do polígono que está na base, a área lateral é a soma das áreas dos triângulos das faces laterais,
Se a pirâmide for regular, a área lateral é semiperímetro da base vezes o apótema da pirâmide. A área total é a área da base mais a área lateral. E o volume é 1/3 do produto da área da base pela altura, ou, se você preferir, a área da base vezes a altura sobre 3. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Massa. Então, olha só. Para finalizar a aula de pirâmides, eu queria te chamar a atenção sobre sólidos especiais. 2 sólidozinhos que são especiais. Vou sair daqui para você dar uma olhada. O primeiro é o tetraedro regular. Galera, lembre aí, ó. Edro significa face. Tetra, 4. Ou seja, tetraedro é um sólido formado por 4 faces. Tudo bem? E não sei se você lembra, a gente já viu que um poliedro é regular quando todas as suas faces são formadas por polígonos regulares congruentes entre si. Polígonos regulares idênticos, ou seja, para que um sólido seja chamado de tetraedro regular, ele tem que ser um sólido formado por 4 faces, todas constituídas por polígonos regulares e congruentes. Isso só é possível se essas 4 faces forem triângulos equiláteros. Em outras palavras, ó, o que é um tetraedro regular? É um poliedro formado por 4 faces constituídas por triângulos equiláteros. Galera, se essas 4 faces são formadas por triângulos equiláteros, a consequência é que as arestas desse sólido são todas congruentes. Em outras palavras, ó, eu tenho uma base que é um triângulo equilátero, eu vou dizer aqui que a aresta mede A, e ó, eu vou ter outras 3 faces laterais que são triângulos equiláteros congruentes ao triângulo da base. Então eu vou sair daqui para você dar uma analisada, ó. Analise que isso é um sólido formado por 4 faces constituídas por triângulos equiláteros. A base eu destaquei ali de verde e eu tenho outros 3 triângulos equiláteros nas suas faces laterais. Então, ó, uma base mais 3 faces laterais me dá um total de 4 faces. Isso é um tetraedro e é regular, porque todas essas 4 faces são triângulos equiláteros, ou seja, são polígonos regulares idênticos, congruentes entre si. Beleza? Ó, muitos materiais trazem fórmulas para você calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume desse sólido em função dessa aresta A. Minha opinião é, esqueça isso. Isso é uma pirâmide. A gente acabou de ver como é que se calcula a área da base de uma pirâmide, a área lateral de uma pirâmide, a área total e o volume. Não vai ficar decorando outras fórmulas em função da aresta. Por exemplo, bora aqui um bate-bola rápido. Área da base, a área de um triângulo equilátero. Área lateral, a área de um triângulo equilátero vezes 3. A área total, a área de um triângulo equilátero vezes 4. O volume, a área da base, que é a área de um triângulo equilátero, vezes a altura sobre 3. Então assim, ó, não estou colocando essa informação, esse sólido, para você se preocupar em decorar fórmulas. Você sabe qual é o meu objetivo? Em geral, quando as questões trazem tetraedros regulares, a sensação que o estudante e a estudante tem ao darem uma lida no enunciado é que a quantidade de informações que a questão forneceu é insuficiente para resolver a questão. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: se uma questão falar de tetraedro regular, se o cara lhe der qualquer valor numérico aqui, você calcula qualquer outra coisa. Porque todas as arestas são iguais. É mais ou menos como se lá nos prismas a pessoa colocasse a questão sobre cubo. Lembra o que é um cubo? O cubo é chamado de hexaedro regular. Ou seja, num cubo, qualquer informação que a questão lhe forneça, você mata a questão. Se te deu a aresta, ou a diagonal, ou a área da base, ou o volume, você mata a questão. É a mesma coisa para tetraedros regulares. Então, o objetivo de lhe mostrar esse sólido especial é que você lembre, se cair tetraedro regular, só pode ser essa figura. Uma pirâmide
com todas as 4 faces formadas por triângulos equiláteros e congruentes. Ou seja, se a questão fornecer uma informação, você faz qualquer questão. Beleza? Tranquilo? Massa. E para finalizar a aula, o segundo sólido especial que eu gostaria de te lembrar é o octaedro regular. Eu vou sair daqui para você pensar. Galera, se um tetraedro regular ele é formado por 4 faces constituídas por triângulos equiláteros e congruentes, eu lhe pergunto, o que você acha que é um octaedro regular? Vai ser um sólido formado por 8 faces constituídas por triângulos equiláteros. Consequentemente, todas as suas arestas são congruentes entre si. Beleza? Agora, a estrutura algébrica é um pouco desagradável. Se ligue, ó. Isso é um octaedro regular, ó, galera. Perceba como é desagradável. Mas perceba, você consegue enxergar que existem 8 faces formadas por triângulos equiláteros congruentes? Ó, 4 faces aqui em cima e 4 faces aqui embaixo. Beleza? O que um cara poderia lhe perguntar aqui, por exemplo? Ou a área total ou o volume. Te pergunto, se esse sólido ele é formado por 8 faces constituídas por triângulos equiláteros, como é que você calcularia a área total disso aí? 8 vezes a área de um triângulo equilátero. Concorda? E se te perguntassem o volume, como é que você calcularia? O que você fazia? Galera, olha para a figura, vou dar uma observation, ó. Vê se você concorda. O octaedro regular é a união, é a junção de 2 pirâmides quadrangulares regulares congruentes. Você enxerga isso? Você tem uma pirâmide quadrangular regular em cima e você tem uma pirâmide quadrangular regular embaixo. Ou seja, se lhe pedirem o volume desse sólido, o que você faz? Você calcula o volume de uma pirâmide e multiplica por 2. Assim como falei em tetraedro regular, octaedro regular também, ó, o objetivo é que você lembre a estrutura geométrica, quer falar estrutura algébrica, a estrutura geométrica, e lembre, se uma questão falar de octaedro regular, se lhe der uma informação, lhe deu tudo, porque todas as arestas são congruentes. Beleza? Tranquilo? Geralmente são questões contextualizadas com lapidação de pedras preciosas. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado. Vamos nessa, tamo junto, axé. Tchau!